Olá, amigos, muito boa noite. Vamos começar as nossas considerações. De antemão, gostaria de dizer que é uma grata satisfação estar falando por meio do perfil do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, casa conhecida, instituição referência, centro espírita por demais conhecido da tradição do movimento espírita da Bahia, notadamente de Salvador. E para mim uma grata satisfação estar aqui. Agradeço, portanto, ao convite que me foi formulado na pessoa de nossa amiga Iramar Martinez, em nome de quem eu cumprimento, saúdo e abraço, ainda que virtualmente, os amigos do GPEC, notadamente o corpo de trabalhadores do GPEC. Estou esperando que todos entrem para que a gente comece os trabalhos. Estou dando alguns minutinhos apenas. Deixa eu colocar aqui, fixar aqui apenas a questão, o tema. Pronto, muito bem. Muito bem, todos bem? Como é que está o áudio? O áudio está chegando ok? O meu som está tudo ok? Tá audível para a gente começar? Alguém confirma aí pelo menos com o joinha se tá audível o meu som? Ok, Sâmia. Bom, se Sâmia, que é de música, tá dizendo que o áudio tá bom, é porque tá bom mesmo, né? Porque ela trabalha com áudio, com som. Bom, amigos, qualquer coisa vocês me sinalizam, a gente vai começar. Eu sou Flávio Santos, eu sou expositor espírita, me pediram para fazer uma apresentação, né? Sou expositor espírita, atuo em alguns outros trabalhos dentro do movimento espírita, né? Particularmente na facilitação de alguns grupos de estudo e na produção de conteúdo espírita, tanto do ponto de vista presencial doutrinário como do ponto de vista virtual, né? No caso aí administro ou gerencio e colaboro também com o canal Raciocínios Espíritas e com outras mídias aí sociais, mídias digitais, né? Esse vídeo dessa live deve estar mais tarde hospedado tanto nos canais de comunicação do YouTube do GPEC como no Raciocínios Espíritas, né? Tema palpitante, tema fascinante, tema intrigante, tema por demais aí necessário que a gente reflita a respeito dele. E a gente vai começar, o Instagram tem um limite aí de tempo, por isso que a gente tem que otimizar o tempo e explorá-lo da melhor forma possível, a fim de que sobre espaço até para interações, para perguntas, quem quiser preparar já as perguntas aí, formular alguma questão que a gente possa responder aí, tanto ao longo do nosso comentário como após a exposição inicial. Eu vou começar as minhas considerações, né? Mediunidade, portanto, na pandemia é o tema nosso. E sobre mediunidade nunca é demais falar que o termo médium foi produzido e apresentado à cultura mundial pelo excelente codificador Allan Kardec. É a partir de Allan Kardec que a nomenclatura médium é introduzida nos dicionários internacionais e na cultura mundial. Até então, os médiuns eram designados por nomenclatura variada e receberam neologismos e definições ao longo da história os mais variados possíveis. Sibilas em Roma, pitons e pitonisas na Grécia, rixis na Índia e hierofante no Egito. A mediunidade foi considerada bruxaria, feitiçaria e os médiuns bruxos e feiticeiros, por consequência, na Idade Média. Mistagogos ou portadores de ilusionismo ou prestidigitação, graças à cultura materialista e à visão hedonista da vida, os médiuns, em alguns momentos, foram feitos de bobo da corte, especialmente na Idade Média também,
mas ao mesmo tempo foram perseguidos de um lado ou foram endeusados de outro lado. Ora considerados numa aura de idolatria, como se fossem portadores de um dom excepcional, acima da craveira comum, acima da humanidade, ora taxados como criaturas que eram anomalias, que eram portadoras de alguma patologia ou de algum distúrbio de comportamento, notadamente no século XVIII e XIX, quando a psiquiatria começa a nascer nos arraiais da ciência, engateando nos seus primeiros passos, e começa a considerar os fenômenos paranormais e mediúnicos em especial como sendo alguma coisa da ordem da histeria, as patologias histéricas ou as psicopatologias de natureza psicótica, particularmente aquelas que estariam envolvidas com alucinação auditiva e visual e que foram emolduradas, adornadas também a mediunidade e as faculdades mediúnicas. O termo médium surge, portanto, com Allan Kardec. Mediunidade, portanto, vem do termo médium, nome latim, que em latim significa meio. Médium, portanto, é aquele que está no meio. E é apresentado de maneira assim mais formal no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 159, quando Allan Kardec escreve mais ou menos assim: todo aquele que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade, continua Allan Kardec, é inerente ao homem. E, por consequência, se toda pessoa que sente num grau qualquer a presença dos espíritos é médium, por consequência, diz Allan Kardec, não constitui privilégio exclusivo de alguns. Por isso mesmo, continua ele, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer, continua ipsiliteris Allan Kardec, que todos são mais ou menos médiums, porque todos, digo eu, todos sentem em um grau qualquer, em menor ou em maior grau, a presença dos espíritos, a influência dos espíritos. Pode-se, pois, dizer, diz Allan Kardec, que todas as criaturas são médiums. Usualmente, porém, afirma Allan Kardec, essa qualificação, essa característica de médium é usada para aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes. O que significa dizer que são os médiuns ostensivos, em quem a faculdade, portanto, se apresenta de maneira heterodoxa, de maneira forte, de maneira bem intensa. E Kardec continua dizendo que a faculdade mediúnica sempre depende de certa intensidade e está associada a uma organização mais ou menos sensível. É de notar-se, conclui Allan Kardec nesse item, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os médiuns. O que é que a gente pode concluir dessa afirmação de Allan Kardec? Que a faculdade mediúnica tem a ver com a sensação dos espíritos em maior ou menor grau. E Kardec continua dizendo, é por essa razão que todas as pessoas, em um grau qualquer, sentem os espíritos. Podemos dizer que todas as pessoas são médiuns. Alguns sentem uma sensação de presença, quando lembra de repente de alguém que faleceu, no aniversário do pai que morreu, ou da mãe que faleceu, se emociona, sente como se a presença do pai estivesse presente, sonha com o ente querido, é médium, no sentido geral. No sentido geral, essa pessoa é médium. Por quê? Porque tem uma sensação dos espíritos. Não constitui privilégio, portanto, de ninguém. E podemos afirmar que todas as pessoas são médiums. No entanto, Kardec vai dizer, quase sempre quando a gente diz que alguém é médium, a gente está falando daquelas pessoas cuja faculdade está bem caracterizada. Se mostra como fenômenos patentes. Isso é aquele médium considerado ostensivo. É o médium do transe. É o médium que entra em transe, que vive estado alterado de consciência. É esse médium que vivencia os fenômenos mais contundentes da mediunidade. É aquele médium que trabalha em sessão mediúnica. É esse médium ostensivo. Porque do ponto de vista geral, todo mundo é médium. A verdade é que a mediunidade está presente na história da humanidade. Em um belo trabalho, o professor Hernani Guimarães Andrade recorre ao estudo de antropologia para dizer que no período paleolítico, período glaciário de Guns, da era primitiva, as escritas rupestres e os desenhos nas cavernas
demonstram que a caveira humana, o crânio humano colocado na porta das cavernas era uma forma de superstição de afastar os mortos que vinham se comunicar com os homens. Portanto, a ideia de que já havia aquela ideia no homem paleolítico de que os mortos voltavam para se comunicar com os homens. Mais tarde a gente vê vários historiadores e pensadores, alguns não religiosos, que não eram adeptos do espiritualismo, mencionar fatos espirituais. Como escreveu, por exemplo, Platão, do seu mestre Sócrates, que ele conversava com seu daimonion, seu demônio, seu anjo da guarda. Ou como fala mais tarde a história do povo romano, que Domício Nero, imperador de Roma, depois de haver assassinado tanto a sua mãe quanto a sua esposa, via ambas assassinadas pela sua impiedade, em sonho e em vigília, atormentando-lhe a vida e prometendo-lhe vingança, a ponto de ele tocar fogo em Roma e construir a Domus Áurea, a Casa Dourada, que na sua loucura ele achava que aquela casa de ouro poderia protegê-lo da ação vingativa e atormentadora de Agripina, a sua mãe, e de Otaviana, a sua segunda esposa, ambas assassinadas pela sua impiedade. Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, que matou a sua esposa a pontapés, Melissa, também via ela e ficava atormentado com a sua presença a ponto de ir até Delfos, oráculo de Delfos, pedir a um médium, Tebas, que retirasse dele a presença de Melissa desencarnada, Melissa morta, que aparecia a ele e que ameaçava-lhe, prometendo-lhe vingança. O historiador do povo grego, do século V a.C., Heródoto de Halicarnasso, vai mencionar, por exemplo, que Creso, rei da Lídia, em alguns momentos, o homem mais poderoso da sua época, quando estava em grandes decisões, recorria aos oráculos, recorria aos pitons, às pitonisas, recorria aos grandes rishis, aos grandes xamãs, aos gurus, para obter orientação dos deuses, entre aspas, deuses com D minúsculo, que eram os espíritos que se comunicavam através dos médiuns, a ponto de Heródoto de Halicarnasso afirmar que muitas vezes Creso, em momentos especiais, inclusive quando Ciro começou a rivalizar em termos de poder contra ele, na dominação do mundo, ele pediu conselho de alguns oráculos em Delfos para que os espíritos dissessem a ele o que é que ele deveria fazer diante da guerra que poderia ser desencadeada com Ciro, rei dos persas. Anota Plutarco, historiador de Roma, que Brutus, o sobrinho e filho espiritual de Júlio César, que mais tarde traiu o próprio pai espiritual, vai, mais tarde, no segundo triunvirato, numa batalha que ele estabeleceu contra o exército de Marco Antônio de Otaviano, visualizar um anjo mau que aparecia para ele e avisava ele que ele experimentaria a vingança desse ser espiritual e desaparecia. Filóstratos, historiador de Roma, no ano 96 depois de Cristo, anotou que Apolônio de Tiana visualizou a morte do imperador de Roma, Tito Flávio Domiciano, a quase 2.000 quilômetros de distância, quando em Roma ele tinha sido assassinado e que ele via na sua sensibilidade paranormal à distância e ninguém acreditou, e 2 semanas depois a informação chega através das galeras romanas que Tito Flávio Domiciano foi assassinado naquela hora, naquele dia, naquele momento exato que Apolônio de Tiana, com a sua mediunidade, com a sua paranormalidade, visualizava a mais de 1.000 quilômetros de distância, quase 2.000 quilômetros de distância, com a sua visão extraordinária. E assim, seria exaustivo a gente citar todos, mas vale a pena citar alguns daqueles mais célebres, como por exemplo Voltaire, o grande intelectual, enciclopedista francês, que dizia que escreveu o Cântico do Henriade enquanto dormia, enquanto sonhava, que era guiado por mãos invisíveis para escrever essa obra. Ou Tartini, compositor italiano, que escreveu uma obra chamada Sonata ao Diabo, era uma sonata para violino, ele escreveu enquanto dormia, e ao voltar, mentalidade da Idade Média, ele atribuiu ao diabo, porque é engraçado, na Idade Média tinha muito isso, né? E alguns ainda não superaram essa ideia da Idade Média, né? De que tudo que acontece de especial nunca é Deus, é sempre o diabo. Então essa ideia está presente aí antigamente. Dante Alighieri, esse notável escritor florentino, vai sair do corpo e vai ser levado por Virgílio, poeta latino, às regiões do além-túmulo,
que demonstra-lhe ali, especialmente as cenas do mundo espiritual que ele vai visualizar, e volta ao corpo para escrever a Divina Comédia, considerada a maior obra da Idade Média no seu gênero, e que ele escreve a respeito dos infernos, linguagem da Idade Média, que ele coloca, e que vai ser aí examinada, vai ser considerada a maior obra, portanto, do seu tempo. E conta Boccaccio, personalidade célebre da cultura medieval, que quando Dante morreu, o último capítulo da Divina Comédia sobre o céu não havia sido localizado e a obra estava incompleta. E o seu filho Jacopo dormiu, saiu do corpo e viu o pai muito pálido, levou-o até a sua casa, e quando ele adentrou na sua casa, o pai mostrou onde é que estava escondida os 13 cantos do céu da Divina Comédia. E Flávio Jacopo, mais tarde, fez a mesma viagem, a mesma peregrinação que havia feito durante o sonho, e constatou ali o resto da Divina Comédia. Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço de Zurique, discípulo de Freud, vai ter uma vida rica de fenômenos espirituais que ele não conseguia compreender. Ora, ele aceitava o fenômeno, porque tinha uma tradição familiar rica de fenômenos, ora, rejeitava o fenômeno por causa da sua formação de psiquiatra, materialista e assim por diante. E ele viveu a vida inteira nesse conflito, a ponto de declarar mais tarde na sua biografia escrita por Aniela Jafé, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele vai dizer: chego ao final da vida, não tendo certeza de nada, não afirmando nada e não negando coisa nenhuma. Nem afirmo nada, nem nego nada. A minha vida é uma grande interrogação e eu não tenho certeza de coisa alguma. Era as dúvidas que norteavam esse grande gênio, nenhum demérito para ele, porque foi um grande gênio da psicologia e da psiquiatria, mas a verdade é que ele vivenciava fenômenos que ele não conseguia entender nas lentes da psicanálise tradicional. Um dia um amigo seu morreu, ele foi até o enterro e quando chegou em casa dormiu. Ele se sentiu sair do corpo e viu um amigo que havia morrido. O amigo pega ele pela mão, leva-o até a sua casa, e Jung entra na casa do amigo que ele conhecia, era um amigo íntimo, um amigo próximo, e quando ele entra na sala que estava uma biblioteca pessoal do amigo, o amigo vai até uma ala da biblioteca, na segunda prateleira de baixo para cima, 5 livros encadernados em tom vermelho, e um deles do escritor francês Émile Zola. Ele então aponta um dos livros de Émile Zola e Jung acorda. E ao amanhecer, porque acordou de madrugada, ao amanhecer ele vai até a casa da viúva, a casa do seu amigo, que agora estava habitada pela viúva, pela esposa, pede para entrar na casa, o amigo deixa ele entrar na casa, ele vai até a biblioteca que conhecia e vai até o local onde ele viu durante o sono. E chegando ali na biblioteca, ele vê 5 livros encadernados em tom vermelho. E um deles, Émile Zola, o livro A Herança dos Mortos. Ele então vai dizer mais tarde, Jung, que deve ter sido o medo inconsciente que ele tinha da morte. Mas não conseguiu explicar como é que o inconsciente dele, linguagem que ele utiliza, saiu do corpo dele e viu fatos que mais tarde ele pôde confirmar. Senão, por uma emancipação da alma, por uma emancipação do psiquismo. Jung vai ter extraordinários fatos paranormais. Certa vez, escreve ele, estando na sua casa de campo, com um problema no fígado, um problema hepático, com febre, ele foi tomado por uma coisa estranha, que ele sentou, e ele mesmo vai declarar mais tarde: se existe alguma coisa como um espírito, esse espírito me pegou pelo pescoço e me obrigou a escrever com celeridade. E durante 3 dias e 3 noites ele escreveu uma obra que é considerada a obra-prima da sua bibliografia, chamada Resposta a Jó, que é um trabalho de interpretação psicológica dessa personalidade mitológica da Bíblia de Jó, considerado o símbolo da paciência. E depois ele diz: a febre parou e a paz voltou a reinar em minha casa. Depois, algum tempo depois, Jung vai dizer: um dia a minha filha teve vários pesadelos. O meu filho mais velho teve as cobertas da sua cama arrancadas 2 vezes, segundo ele. A minha esposa respirava uma atmosfera pesada. Eu senti um aperto no peito que não conseguia entender por quê. Desci até o sótão, o subterrâneo, a região de baixo da minha casa, e ali fiquei meditando sem conseguir dormir, com um aperto, uma compressão no peito. Eu não sabia o que estava acontecendo, nem sabia explicar. Alguém bateu, então, na minha porta. Eu fui na direção, abri-la, não havia ninguém.
O desespero tomou conta de mim, eu comecei a gritar dizendo: "O que desejam de mim?" E ouvi uma voz dizendo: Nós viemos de Jerusalém, e o que fomos lá encontrar, não conseguimos. A partir desse momento, Jung vai ser tomado por um impulso que mais tarde ele tenta interpretar através do velho sábio, da sabedoria que existe dentro de nós, do self, da ideia de que há uma dimensão aí superior, uma personalidade 2 nele, que ele próprio às vezes que essa personalidade 2 era ativada nele, e que ele senta e ele começa a escrever uma obra chamada Os 7 Sermões dos Mortos. Obra de autoria dessa mente genial da psiquiatria e da psicologia, Carlos Gustavo Jung. A verdade é que a paranormalidade, a mediunidade não para aí. Se a gente for enunciar aqui os fantásticos fenômenos de Carlos Mirabelli no começo do Brasil, aqui do século XX, se a gente for citar em Portugal Fernando de Lacerda, que psicografou vários poetas da língua portuguesa, se a gente for citar Zilda Gama e a mediunidade notável dela, que escreveu Victor Hugo, com toda a característica do estilo de Victor Hugo, esse grande autor do romantismo francês, se nós formos examinar a médium modesta, pobre, do Rio de Janeiro, carioca, Ivone do Amaral Pereira, se nós formos examinar a mediunidade de Rosemary Brown, a médium musicista inglesa, que recebia partituras de Chopin, de Liszt, de Schubert, de Beethoven, e que foi examinada por Leonard Bernstein, o notável regente e compositor norte-americano, que inclusive foi regente da Filarmônica de Nova York e tocou muito com a Filarmônica de Viena. Esse notável homem, um dos grandes maestros do século XX, que vai ficar deslumbrado diante dessa médium musicista que não tinha cultura musical elevada e que recebia partituras com músicas com o estilo desses compositores, de Chopin a Liszt, como nós aqui mencionamos. Na noite de 19 para 20 de fevereiro de 1939, estando orando na igreja de São Pedro, no Vaticano, Eugênio Pacelli, o cardeal da Igreja Católica, visualiza o Papa Pio X entrar, fica tão emocionado que começa a dialogar com ele. Ele próprio vai dizer, mais tarde vai declarar isso no jornal oficial do Vaticano, Le Reservatore Romano, quando ele declara que o Papa Pio X conversou com ele e disse que ele ia ser Papa. E ele respondeu dizendo: Sua Santidade, eu não posso ser Papa porque Pio XI é meu amigo, está no poder, está no fastígio da sua glória. E o Papa Pio X responderia: Te preparas, porque logo mais serás Papa e a humanidade precisará de alguém muito sábio para conduzir o rebanho católico. E desapareceu. Ele ficou emocionado com aquilo e mais tarde, 2 semanas depois, aproximadamente, o Papa Pio XI adoeceu, faleceu. E no escrutínio secreto, para decidir, para escolher quem seria o futuro Papa, o Papa Pio XII, Eugênio Pacelli, o cardeal católico, é escolhido por unanimidade de votos. Sobe ao poder como Papa Pio XII. E naquele mesmo ano, estamos nos referindo a 1939, a Alemanha, no mês de agosto, invade a Polônia, os Países Baixos tombam, a Guerra Mundial é desencadeada, Adolf Hitler, com seu Partido Nacional Socialista, sobe ao poder, e social nacionalista, sobe ao poder, e com esse ultranacionalismo desencadeia o Terceiro Reich, a Segunda Guerra Mundial e a barbárie nazista. E vamos conhecer ali Eugênio Pacelli como Papa Pio XII, que começa a negociar a paz com Hitler e chega a salvar milhares e milhares de vidas graças a uma negociata com Hitler, embora ele foi acusado num livro que há alguns anos foi publicado chamado O Vigário, que ele não fez esforços para poupar as vidas de poloneses, judeus e russos que Hitler esmagava, mas, boato ou não, a verdade é que ele salvou milhares de vidas e chegou a negociar em Amsterdã, um terreno neutro, com João XXIII, que seria mais tarde o futuro Papa, o salvar milhares e milhares de vidas que ele conseguiu negociar através da diplomacia, considerado o Papa da diplomacia por causa da visão espiritual que ele teve com o Papa Pio X. A verdade é que os fenômenos são a miúde, repetem-se aqui e acolá. A mediunidade está presente ao longo dos tempos.
Está presente desde criaturas mais simples a criaturas mais desenvolvidas, mas o brilhantismo de Allan Kardec é que vai dizer que a mediunidade não depende de um sinal exterior, diz ele no Livro dos Médiuns, não tem nada exterior que diga que eu sou médium ou não sou médium. A mediunidade não tem nada de fora que diga, a pessoa é médium ou não é. O médium, chamado médium ostensivo, já que todos nós somos, é médium porque é uma faculdade interior, é do ser. Aliás, todas as faculdades são do ser. Mas que, ainda dizem os espíritos, é uma certa predisposição orgânica. Entendamos o que significa isso. É uma certa predisposição orgânica, não porque a mediunidade está exclusivamente no corpo, mas porque toda a faculdade não é do corpo, é do ser espiritual, mas se expressa através do corpo. Um pianista, o espírito é pianista, mas ele precisa de mãos. Se ele vier com deficiência nas mãos, ele não vai conseguir tocar, ou pelo menos não tocar a contento. Se ele tiver alguma lesão ou alguma deficiência cerebral, ele não vai conseguir exprimir a sua habilidade. A habilidade é do espírito, mas precisa de um corpo para expressar. A faculdade mediúnica é do espírito, mas se expressa através de uma estrutura fisiológica compatível que Kardec não pôde examinar na sua época e que mais tarde a evolução do pensamento, a evolução da neurociência vai conseguir abrir espaço para confirmar a tese de André Luiz a respeito da glândula pineal, Missionários da Luz, capítulo 2 da Epífise, quando André Luiz examina as condições da pineal, que na época a pineal era uma glândula sem importância para a medicina. Era considerada uma glândula vestigial, como um apêndice, era considerada uma glândula sem importância, e André Luiz dá dicas ali a respeito de funções orgânicas e biológicas, hoje confirmadas, né? O ritmo biológico, os ritmos circadianos, a relação de sono e vigília, a regulação da melatonina, que está associada à pineal, que na época não existia essa compreensão, e também a ideia de ser glândula da vida mental, a ideia de que os transes mediúnicos acontecem especialmente por essa área, aliás, confirmado em parte pela neuroanatomia funcional, graças aos aparelhos que se colocam na cabeça do indivíduo. E durante as experiências de oração, de meditação, de transe, de profundo silêncio interior, a pineal é acionada e os aparelhos hoje sofisticados na neuroanatomia funcional conseguem detectar, confirmando, aliás, André Luiz, que na década de 40 havia examinado essa ideia, fazendo com que hoje essa área da glândula pineal seja chamado ponto de luz por Vilayanur Ramachandran, psicólogo indiano, ou ponto de Deus, conforme diz Dana Zohar, ou os grandes teóricos como Michael Persigen, que fala sobre a área da inteligência espiritual, essa área específica, e que é muito examinada, é uma predisposição orgânica, ou seja, o médium tem uma faculdade, mas que se expressa através de um corpo compatível, um corpo específico que pode expressar as suas condições. Portanto, as teses hoje da glândula pineal, do cristal de apatita, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira enunciou na sua dissertação de mestrado pela USP, cristais de apatita, rocha que tem propriedades eletromagnéticas, confirmando que os médiuns têm quantidade maior de apatita no cérebro, afirma, ratifica, mas a verdade é que Allan Kardec vai muito além disso. Allan Kardec vai dizer que há reuniões mediúnicas onde os médiuns podem ali exercitar as suas capacidades mediúnicas. E aqui eu preciso fazer um parêntese para dizer, reunião mediúnica, como eu disse no início, é para o médium ostensivo. Nem toda pessoa que é médium, necessariamente ela participa de reunião mediúnica, e esse é o primeiro ponto para falar da mediunidade na pandemia. Por quê? Porque a reunião mediúnica não é... Porque muita gente tem a lenda de dizer assim, eu sou médium quando eu entro na reunião mediúnica, quando eu saio eu não sinto nada. É estranho. É estranho. Tem que começar a pensar se realmente é médio ou não tá tendo outra coisa, outro balacobaco, outro piripaque aí, e que não tá conseguindo ainda entender. Porque a mediunidade é uma faculdade do sujeito. Se ele é só... Imagine a inteligência que é uma faculdade do sujeito. Eu só sou inteligente quando eu entro na escola. Quando eu saio na escola, eu não sou mais inteligente. Existe isso? Não existe. A faculdade mediúnica é do indivíduo. O médium é médio 24 horas. 24 horas. Agora, a reunião mediúnica é para ele canalizar os seus potenciais mediúnicos, especificamente os potenciais mediúnicos do transe. Ou seja, as experiências mediúnicas ostensivas. Mas fora da sessão mediúnica, ele continua sendo médium de um modo geral. Ele continua sentindo. Ele sente o tempo todo. Agora, na mediúnica,
da casa espírita, da instituição espírita, da sociedade espírita. Ali, a reunião mediúnica é para ele canalizar essas forças mais ostensivas. É a mediunidade do transe. É a mediunidade do estado alterado de consciência. Mas fora da mediúnica, ele continua sendo médium. Ele continua sentindo. E quando ele vai exercitar na reunião mediúnica, é para canalizar esse potencial específico para lá, e para que o transe mediúnico possa ser exercido ali, já que é incompatível o transe mediúnico na rua, dentro de casa, no dia a dia. É necessário ter um contexto específico para o transe acontecer. Para que aquela atmosfera espiritual do médium ostensivo que consegue captar possa ser canalizada ali, especificamente. Mas a mediunidade não se resume a isso. Isso é um trabalho específico da mediunidade. Há médiuns que são de intuição, que não são ostensivos, que não são do transe e que não necessariamente trabalham ou precisam necessariamente trabalhar em sessão mediúnica. É importante a gente falar isso, porque o médium é médium 24 horas. Muita gente me diz assim: ah, Flávio, eu queria que você... Não tem um jeito aí não para eu tirar esse negócio aí, eu não sentir mais, eu tomar uma anestesia aí da mediunidade e ficar bom, porque eu vi falar que tem um tratamento no lugar X ou Y para dar um corpo fechado na pessoa e a pessoa não sentir mais. Não tem como fazer, não. Eles não têm. Não tem. Não dá para consolar ninguém mentindo. Não tem. É uma faculdade que o indivíduo traz. Não tem nada que a gente faça para tirar a mediunidade. Pode ficar suspensa temporariamente, como diz Allan Kardec, perda ou suspensão da mediunidade. Há um capítulo sobre isso, que explica sobre isso, que não é necessariamente uma perda da possibilidade, mas uma falta de transmissão da energia. Pense na eletricidade que chega na nossa casa, e se a luz é cortada, a energia não chega. Mas a nossa casa tem toda a estrutura elétrica para receber energia, só não está chegando. Pode ser falta de acionamento da energia, ou seja, os espíritos benfeitores não estão se comunicando por alguma razão, até para dar uma lição no médium. Mas isso não quer dizer que ele perde a capacidade porque é dele. O médium é 24 horas. Alguns dizem assim: eu queria que trabalhar na caridade, eu não posso aplicar passe ou doar cesta básica para canalizar isso daí e não sentir mais nada. Não pode. Não pode. A caridade e o trabalho social vai ser excelente para você, vai lhe dar mais força psíquica, vai lhe blindar espiritualmente, vai elevar o seu pensamento, vai lhe habituar ao altruísmo, que vai fazer você se fortalecer psíquica e espiritualmente, ficar mais em sintonia elevada. A caridade é um exercício, uma terapêutica para a alma, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa não substitui a outra, porque se você tem uma antena, a antena vai continuar sentindo. E se o telefone é deixado a esmo, qualquer pessoa pode ligar. Se eu não cuidar do telefone, qualquer ligação eu posso receber. Então é necessário ter esse discernimento. Divaldo Franco, no livro Diretrizes de Segurança, vai dizer que no início da mediunidade ele ia para um casamento e ficava mais feliz do que a noiva. Ele ia para o velório e ficava mais triste do que a viúva. A depender do local, ele assimilava o psiquismo do ambiente, que tem a ver com essa mediunidade 24 horas. Agora, o que é que o médium vai fazer quando ele começa a se educar, como ele começa a evoluir, como ele começa a se desenvolver? O que é que o médium vai fazer? O médium vai canalizar a tal ponto para não ficar remoendo ou se fixando no mal-estar. Mal-estar? Muita gente diz assim: como é que eu faço para não sentir mal-estar? Não faz. Vai sentir. Vai sempre sentir. Mas você vai se educar para sair mais rápido, para diluir mais depressa. Porque é uma faculdade, é uma percepção, é uma sensação. Então, meus amigos, se eu tenho a capacidade de cheirar, de sentir, se o meu olfato não está de Covid-19 e impediu, se o meu olfato não está bloqueado e passa um caminhão de lixo, eu vou sentir. Eu vou sentir um mau cheiro. Agora depende de mim ficar ali, pegar o lixo para mim, carregar ou sair, espairecer, respirar outro ar. A mediunidade é isso. Eu farejo, eu sinto. Mas eu posso sair mais rápido ou ficar remoendo. O médium, quando ainda não está educado, ele quando sente o mal-estar, ele fica o dia inteiro sentindo aquele mal-estar, fica remoendo, retroalimentando. Ao longo dos tempos ele começa a encontrar o caminho para diluir isso mais rápido, mais fácil, espairecer isso de maneira mais depressa. A faculdade, diz Allan Kardec, é neutra. Neutra, ético-moralmente falando, não depende do moral. A moral é do médium. Agora, a moral é importante para ser um bom médium, porque a faculdade para se expressar não depende de nada da moralidade. Por quê? Porque você vai no meio da rua, às vezes tem uma pessoa alcoolizada, embriagada no meio da rua, conversando sozinha, e às vezes é médium alcoolizado. Então, para
Para o fenômeno acontecer, não precisa da moralidade. Mas a moralidade é importante na qualidade do fenômeno. O bom médium, diz Allan Kardec, não é aquele que tem uma faculdade forte, uma faculdade ostensiva, mas é aquele por quem a faculdade mediúnica se expressa em simpatia de fluidos com os espíritos superiores. O médium seguro é o médium que é simpático aos espíritos bons. Pode ser até um médium que não seja ostensivo, um médium intuitivo. Mas se ele é um médium intuitivo que está sintonizado com os bons espíritos, está simpático fluidicamente, ele é uma fonte de credibilidade. E pode haver um médium mecânico, um médium sonambúlico, que entra em transe, que perde a consciência, que a mão mexe, mas que é médium de fake news. Porque o médium é aquele que passa o recado. A depender da qualidade do médium, ele pode passar só fake news. Como a gente vê no WhatsApp aí, tanta fake news. Então, tudo depende da capacidade moral do médium, a elevação moral do médium para canalizar e para expandir também, porque tudo aquilo que se canaliza também expande as suas possibilidades. Então, meus amigos, para entrar agora na mediunidade da pandemia, eu preciso dizer uma coisa. Estudiosos do pensamento kardeciano dizem o seguinte, que a gente tem dois tipos de mediunidade, a mediunidade de prova e a mediunidade natural. Isso alguns estudiosos em cima da obra kardeciana vai dizer isso. A mediunidade de prova é aquele espírito que, ao reencarnar, trouxe, por necessidade evolutiva, um patrimônio grande mediúnico no organismo para se expressar através do organismo enquanto encarnado por causa de débitos do passado. Emmanuel vai dizer que os médiuns dessa natureza são tão expressivos que aqueles que não são dessa natureza pode ser contado na palma das mãos e vai sobrar dedo. Mediunidade de prova, ou seja, o espírito tem necessidade de voltar com um patrimônio grande mediúnico para regularizar pendências. E por isso que grande maioria da mediunidade, eu diria 90% dos médiuns autênticos, tá? Não é aqueles que estão dando piripimpim, é outra coisa. Médium autêntico, que estão exercitando a faculdade mediúnica. No início da faculdade mediúnica, quase sempre é feito de mal-estar, de aflições, de incômodo, de sensação de mal-estar. Por quê? Porque é aquilo que ele sintoniza. São os espíritos que pertenciam ao grupo dele de onde ele saiu. Um espírito endividado que veio e trouxe a atmosfera de onde ele era, de onde ele havia. A grande maioria dos médiuns são assim, médiuns de prova. Agora tem uma mediunidade chamada mediunidade natural. A mediunidade natural é a faculdade anímica que eu vou desenvolvendo ao longo das encarnações e que me dá a possibilidade cada vez mais de transcender a matéria e de entrar em contato com o mundo espiritual. Essa faculdade natural é a que será permanente, geral, nos mundos evoluídos. Quando você vê Allan Kardec dizendo assim, a dupla vista é geral nos mundos evoluídos. A comunicação pelo pensamento, a desnecessidade da linguagem articulada, a segunda vista, a dupla vista, isso é uma visão psíquica e, portanto, um acesso ao mundo espiritual mais constante nos mundos evoluídos, é o patrimônio do espírito que ele adquiriu. Não é uma concessão naquela encarnação. O médium natural, ou melhor, todo médium que não é ostensivo e que tem alguma intuição, que tem alguma sensibilidade, já é médium natural. Essa mediunidade não ostensiva já é natural. Agora, a mediunidade ostensiva, na sua maioria das vezes, é a mediunidade de prova. Agora, há algumas mediunidades ostensivas que já são naturais, porque aquele espírito é velho, é antigo, é rico de experiências e a mediunidade já é natural nele, mesmo de maneira ostensiva. Exemplo, São Francisco de Assis. Quando você vê a mediunidade de São Francisco de Assis, desde o começo, entrando em contato com nada mais, nada menos do que Jesus. Jesus era o espírito que se manifestava por Francisco, era o médium de Jesus, como diz Joana. Chico Xavier. Como foi o início da mediunidade de Chico? Dona Maria João de Deus indo, espíritos amigos aparecendo a ele. Não teve aquele tormento inicial. É claro que ele também vivenciou armadilhas, mas aí era o combate das trevas contra a luz que ele gerava. Mas não tinha aquela característica que Divaldo Franco viveu. Divaldo Franco viveu uma mediunidade atormentada. Tentativa de suicídio, de se jogar no rio e não saber nadar, de se jogar pela elevador Lacerda, obsessão. Já é uma mediunidade de prova, que no caso de Divaldo, tornou ela uma mediunidade missionária. Mas quantos Divaldos Francos por aí? Divaldo ficava caindo no meio da rua, na Cidade Baixa, lá, aqui de Salvador, sendo acudido por Abel Mendonça na casa de Emanuel e assim por diante. Então, mediunidade de prova e mediunidade natural. Os santos místicos como Teresa de Ávila, São João da Cruz, quase sempre tinham mediunidade natural. Aquilo já era o patrimônio do espírito. Essa faculdade psi
natural inerente. E às vezes o médium de prova pode evoluir para internalizar, para conquistar aquela capacidade. Mas é um trabalho pessoal, é sempre uma conquista pessoal. Mas por que estamos dizendo isso? Porque a pandemia atual tem nos convidado a grande aumento de sensibilidade. Amigos, vocês já notaram, e nessa semana mais do que nas outras, o aumento da sensibilidade das pessoas em função desse período? E quando eu falo sensibilidade, é sensibilidade para um lado ou para o outro, tá? Sensibilidade positiva, de alteridade, de se colocar no lugar do outro, de empatia, e sensibilidade também de irritabilidade, de não aguento mais de ficar confinado. Nós estamos treinando a sensibilidade. O aumento da sensibilidade tem a ver com esse período em que, olha que coisa, olha que reflexão interessante. É uma coisa, inclusive, que saiu da previsão de alguns teóricos. Eu tenho uma autora que eu gosto muito, uma psicanalista que eu gosto muito, mas é que ela errou nessa profecia. Ela achava que a privatização dos espaços públicos, isso é, o recuo para casa que está acontecendo agora, todo mundo em casa e praticamente o abandono dos espaços públicos, geraria uma sociedade mais insensível, mais indiferente, mais narcisista, mais autorreferente, mais centrada no meu e nos meus, na minha família, por causa da falta de ação e de inserção no espaço público. Mas ela errou na profecia, em meu modo de entender. O que tem acontecido é o contrário. O recuo para a privatização doméstica, para os espaços domésticos, para o maior aumento de empatia com aquelas pessoas que estão distantes. Porque como estamos vivendo uma mesma preocupação geral, ainda que com características diferentes, é claro que tem gente sofrendo mais e tem gente sofrendo menos, mas como é uma preocupação que atravessa todo mundo, a morte na Espanha me toca. A morte na Itália me toca. A China nunca esteve tão próxima. Essa ideia do mundo unificado. O que é que acontece? Nós estamos cada vez mais longe do espaço público e mais perto do espaço privado, e em vez de nos tornarmos indiferentes ao público, indiferentes ao coletivo, a gente está desenvolvendo empatia com as pessoas distantes. Com as pessoas mais distantes. E claro que o espetáculo de horror, de um episódio de racismo ali, de uma intolerância aqui, choca todo mundo. No passado nem chocava. Isso já é um aumento da sensibilidade. Ideal que não tivesse nenhum tipo de ocorrência agressiva, mas não está ideal. Mas já é um sintoma de a gente se chocar e de se indignar. Porque no passado acontecia essas barbáries e ninguém nem prestava atenção. A privatização dos espaços públicos para casa gerou uma maior sensibilidade, maior empatia com pessoas distantes. Quase sempre a gente é muito empático com quem está perto, né? Tanto é que quando acontece alguma coisa com um vizinho ou com algum familiar e a gente para. Quando é muito distante, a gente não liga. O que está acontecendo é um desenvolvimento maior da empatia. E isso tem a ver também com mediunidade. Porque a mediunidade, diz Emmanuel em Seara dos Médiuns, não separa da psicologia do médium. Quanto mais o médium é sensível, quanto mais o médium é flexível, mais ele é suscetível do plano espiritual. Ele é mais maleável em relação aos espíritos bons. Chico Xavier, com aquele temperamento dele, flexível, etc., é por isso que ele era maleável nos espíritos, e ele era uma fonte, era um médium ideal para que os espíritos se manifestassem com seus diferentes estilos. Um médium que é muito ego, um médium que se impõe, que é o dono da verdade, que é muito ativo nesse sentido, né? A presunção, a arrogância deixa a pessoa egoicamente muito ativa. Se ele é ativo demais, ele deixa de ser passivo. Ele deixa de ser dócil na mão dos espíritos. Então veja que essas coisas se misturam. A psicologia e essa psicologia da pandemia, de voltar para dentro, de voltar-se para a individuação, para não a individualização narcisista, mas a individuação, está convidando a gente para um hiperfoco. Vocês já notaram uma coisa? Isso é reflexão minha, tá? É opinião pessoal. Até há pouco tempo, a gente levava o espaço privado para o público. Já notaram isso? Redes sociais. As redes sociais romperam um pouco o que é da ordem privada e que é do público. Porque a pessoa está comendo, aí compartilha o prato de comida. A pessoa está num vaso sanitário e aí compartilha. Quer dizer, rompeu um pouco aquela linha do que é da esfera privada, do que é da esfera pública. Por quê? Porque a gente levou, na nossa vida pós-moderna recente, o espaço privado para o espaço público. Esse período de agora é o contrário. O espaço público está indo para o privado. Por quê? Porque você agora está de home office,
boa parte das pessoas. Então você entra num quarto, trabalha. Sai do quarto, você é filho, você é marido, você é esposa. Você vida privada e vida pública está acontecendo num ambiente doméstico. Trabalho e vida familiar. Horário comercial já não tem tanta rigidez de horário comercial. Eu estou trabalhando às vezes 10, 11 horas da noite por causa dessa alteração. Então veja que isso é uma reflexão importante para a gente fazer. A vida pública está agora vindo para a vida privada, a gente está voltando para dentro, para ter hiperfoco. Por quê? Porque a gente tende a ser disperso. A gente está aqui e está no WhatsApp. Eu tenho certeza que tem gente aí assistindo live e está com outro celular olhando outra coisa no Instagram. Ou está entrando e saindo porque tem uma publicação de A, B ou C. Então não fica em nenhum lugar. A gente tem essa sensação de essa vida multitarefa. E essa vida multitarefa, de estar vendo várias coisas ao mesmo tempo, dá uma sensação de cansaço maior, dá uma sensação de falta, de perda de tempo, dá uma sensação de que o tempo está passando rápido. Muita gente me diz, o tempo está passando rápido. Por quê? Porque quando a gente não vive o momento presente, a gente tem a sensação de que não viveu nada. Porque a gente está aqui e está respondendo no WhatsApp e está vendo o Instagram ao mesmo tempo e várias coisas ao mesmo tempo. Ora, essa vida interior de privação social, de empobrecimento social público, de limitação no translado, no deslocamento e uma vida mais familiar, é uma forma de a gente também exercitar o hiperfoco. Exercitar o foco e a concentração nas coisas que são importantes, uma coisa de cada vez. E por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante para a mediunidade. A gente não tem potenciais mediúnicos mais significativos, e quando eu falo potencial mediúnico, não é só o médio ostensivo, não, mas potencial de captar de maneira fiel, com fidelidade, seja ostensivo ou seja não ostensivo, mas captar com fidelidade o mundo espiritual. Sabe por quê? Falta de concentração. Falta de hiperfoco. Porque todo médium, os médios que estão me assistindo vão concordar comigo, todo médium sabe que quanto mais a gente concentra, à medida que a gente vai concentrando, é só você aí fechar os olhos aí. Se você começar a fechar os olhos e concentrar, você começa a sentir. Quanto mais concentra, mais sente. E é indispensável a concentração para o transe pleno na mediunidade ostensiva, mas sobretudo para a intuição plena no dia a dia das nossas vidas. Na mediunidade que é trabalhada no dia a dia. A mediunidade, repito, não é só o transe da mediúnica. Muita gente está agora, e agora, etc. E agora? E quando não tinha espiritismo, que não tinha casa espírita e reunião mediúnica, como é que a mediunidade era trabalhada? No dia a dia. Chico Xavier era grandioso porque a mediunidade dele se expressava no dia a dia com as pessoas. Recebia intuição do bem, era médium do bem. Ele era médium do amor. Através do mundo espiritual, ele estava sendo médium ali. Porque toda pessoa, diz Emmanuel em Pensamento e Vida, toda pessoa que está em sintonia com as esferas elevadas, na ação do bem, ele está sendo médium do plano espiritual superior. Ele está sendo um foco de luz. E a espiritualidade superior aproveita-se dela. E ao se aproveitar dela, é ela que se banha da luz primeiro. Então, essa é a mediunidade natural. Essa é a mediunidade do dia a dia. A mediunidade do futuro não é a mediunidade da reunião mediúnica. Aquilo é só um trabalho, é só um recorte específico. Concentração, portanto, para o transe, mas concentração para a intuição. Emmanuel vai dizer em Seara dos Médios, a mediunidade começa na intuição e termina na intuição. Então, a intuição é uma das grandes capacidades anímicas e mediúnicas. Então, o que é que eu quero dizer? No diálogo do dia a dia com a família, a gente tem mediunidade. Quantas vezes no diálogo a gente é intuído? Intuído para um lado e para o outro, tá? Quantas vezes no diálogo com cônjuge, com filho, com pai, com mãe, a gente está dialogando, de repente a gente se irrita, envolve um atrito e a gente começa a ser intuído, começa a ser inspirado e a gente diz tanta coisa, mas a gente diz tanta coisa para ferir o outro, para agredir. E é inspirado, quando a gente depois vê, meu Deus, quanta coisa eu falei. A gente até tenta repetir e não consegue. E quantas vezes no diálogo amoroso, no diálogo de ternura, a gente também diz tanta coisa inspirada que a gente, quando tenta repetir, também não consegue. São as intuições do plano espiritual. As intuições. Então o médium, mesmo o médium não ostensivo, pode fazer silêncio interior, pode fazer concentração para poder sentir os familiares, para poder intermediar conflitos, para poder ter inteligência emocional nesses momentos. Porque se o médium sente mais tanto o mal-estar, também sente a possibilidade de como atuar
É um sexto sentido, como dizia Charles Richer. Então a pandemia, esses momentos atuais, está acelerando processos, como diz Allan Kardec na lei de destruição, né? Tudo aquilo que gera uma crise, Allan Kardec diz isso na lei de destruição, em outras palavras, né? Tudo aquilo que destrói acelera processos que já estão em curso. Então a gente viu na Segunda Guerra Mundial aceleração de processos tecnológicos, médicos, né? Lamentável a barbárie da Guerra Mundial, mas a internet é fruto da Segunda Guerra Mundial, né? E outras coisas mais. Então, veja, os espíritos dizem que mesmo do mal saem muitos bens. E a humanidade caminha em alguns anos uma caminhada que levaria séculos. Então, a aceleração tecnológica, a gente está vendo aí o trabalho remoto, a gente tentando lidar com o trabalho remoto e assim por diante, a aceleração de processos psicológicos, alguns processos psicológicos em curso estão acelerando, alguns que são negativos, depressões que já estavam em curso aceleraram, processos de ansiedade estão acelerando, processos de angústia às vezes estão acelerando, a aceleração de atritos que já existiam, atritos conjugais, atritos familiares, mas que também são experiências humanas para a gente encontrar um trilho, para a gente amadurecer nos atritos, desenvolvendo sensibilidade. E mediunidade é sensibilidade. Então, a aceleração disso tudo, e eu posso dizer, a aceleração da mediunidade natural. Essa mediunidade geral, essa mediunidade que está presente aí. E por fim, meus amigos, para a gente aí passar por alguma possível interação, eu sempre penso nesse processo da pandemia como sendo um movimento oposto à psicologia do grupo. Aí é uma impressão pessoal, é uma opinião pessoal. Eu não sou muito fã de psicologia de massas. Aliás, tem uma obra de Freud chamada Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele vai discutir essa questão. E ele vai dizer que a psicologia das massas tem um efeito sobre o ego humano e sobre o eu, a ponto de diluir um pouco a noção de responsabilidade moral, de responsabilidade social e de identidade individual. Eu diria de outra forma assim, que a psicologia das massas, dos grupos, tende a acionar nós aquelas heranças do bando, aquelas heranças grupais, aquelas heranças coletivas, né, que não havia um senso de individuação, um senso interior, um senso de responsabilidade individual, né, um discurso que está presente no livro Libertação de André Luiz, né, quando a benfeitora Matilde diz assim: quero chamar a atenção para a noção de responsabilidade individual. Na psicologia das massas a gente perde essa noção. Eu não sou fã muito de psicologia das massas, porque foi a psicologia das massas, especialmente na juventude, que gerou, por exemplo, rebeliões sociais, que gerou nazismo, que gerou fascismo. Foi psicologia de massas, não foram indivíduos isolados. Eu sei que também há trabalhos artísticos, há movimentos culturais bacanas com as massas, mas é muito comum, na psicologia de grupo, a gente se nivelar por baixo, né? Um adolescente que toca fogo no índio, ele só fez isso porque estava no grupo. Raramente, é claro que tem exceções, mas raramente um sujeito vai espancar o outro, chutar a cabeça do outro, da torcida alheia de futebol, se não estiver no grupo da sua torcida, se não estiver sendo incentivado pela psicologia de massa. Então, esse processo de recuo ao mundo interior, que a pandemia está nos proporcionando, é também um processo de interiorização maior e de despertar de noção de responsabilidade individual, que é indispensável essa interiorização para uma mediunidade intuitiva geral. Eu poderia dizer que esse momento é um momento de desenvolvimento dessa mediunidade natural. Uma mediunidade, portanto, que é constante. A intuição. Né? A intuição. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de conversar, discutir, debater com vocês, né? Considerar aqui essas considerações. Foi num confinamento social, foi no momento em que ele não podia voltar para casa e teve que ficar no trabalho, confinado, naquela fazenda quase deserta, a Fazenda Modelo, que Chico Xavier teve os melhores anos e as melhores obras mediúnicas que ele recebeu. Foi naquele isolamento que ele não entendia, porque ele não conseguia nem voltar para casa, não dava tempo o trabalho no Ministério da Agricultura. É que ali, naquela fazenda, depois de fazer os seus trabalhos profissionais e nos intervalos da profissão, e ele saía muito tarde, é que ele ficou ali num local afastado, em uma área rural, que ele recebeu a obra Paulo e Estevão, obra-prima da sua psicografia. Foi nesse confinamento,
o confinamento. E mais tarde Emmanuel disse a ele que isso ajudou ele a receber a recepção de uma obra tão magnífica, tão profunda, tão intensa, tão sofisticada. Então é isso, meus amigos. Eu vi aqui algumas manifestações, não sei se eu vi todas. Como trabalhar a nossa concentração, Pietra está colocando aqui. Há vários meios de trabalhar a nossa concentração, tá? Há meios os mais variados. Eu diria que qualquer um dos meios é válido desde que a gente chegue lá, desde as meditações e as técnicas convencionais, até o silêncio interior, o recolhimento, até os pequenos exercícios de hiperfoco. Às vezes quando a pessoa não tem condição ali de fazer grandes exercícios, né? Faça pequenos exercícios e vá aumentando, pequenas leituras, já que está com a concentração muito perturbada. Não vai conseguir o hiperfoco de um dia para a noite. Né? E se a coisa estiver muito complicada, peça ajuda, algum tipo de ajuda, seja ajuda de amigos, seja ajuda de alguém parceiro que pode ajudar você nesse processo de concentração, seja ajuda terapêutica, ajuda profissional, seja ajuda religiosa. É indispensável. E concentração é um problema na maioria de nós, é um problema para toda a vida que a gente deve aí exercitar. Bom, eu vi essa pergunta, não sei se teve mais alguma outra pergunta, qualquer coisa vocês me ajudem. O médio seguro, é isso mesmo, Michele, o médio seguro, Michele, é o médio simpático aos espíritos bons, é isso mesmo. Porque mesmo quando ele está recebendo espíritos em sofrimento, espíritos em perturbação, se ele está em sintonias com seu guia, ele está sendo aquilo que Filomeno de Miranda chamou de enfermeiro. E eu acho que enfermeiro é uma expressão que Filomeno de Miranda colocou de maneira muito acertada. Porque o médico tem aquele estereótipo do médico que cura, né? Mas o enfermeiro cuida. Não que o médico não cuide, tá? Mas Filomeno de Miranda está trabalhando com metáforas e com expressões de comparação. Então, o enfermeiro tem aquele estereótipo, aquele rótulo, aquela associação do cuidar do paciente, né? Então, o médico é o enfermeiro dos espíritos. Mesmo quando ele está recebendo os espíritos sofredores, se ele é simpático aos bons espíritos, ele está recebendo os sofredores porque está a serviço do alto. Então, isso é importante, né? Algumas pessoas demonstrando aqui a sua gratidão, a sua emoção de estar aí na live do GPEC. Eu também me sinto honrado e emocionado por estar participando dessa live do GPEC, que aí no seu início, aí nos seus primórdios, não sei se eu sou a primeira pessoa, se não me engano, se não me falha a memória, eu estou sendo a primeira ou a segunda, não sei, mas aí nesse momento inaugural das lives do GPEC, me sinto muito feliz e muito honrado por ser contemplado por esse convite. Espero que essa seja a primeira de muitas. Me coloco à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, fale ou se cale para sempre, porque estamos aí já caminhando para o encerramento, tá bom? Exatamente, a respiração nos exercícios de concentração é muito importante, Jaque. Deve ser Jaqueline. Estreia, né, Iramar? Muito bem. Muito bem, Pietra já está perguntando quando será outra. Aí é com a diretoria, viu, Pietra? Mas em breve elas devem divulgar alguma coisa. Quero agradecer profundamente, agradecer aí a atenção de todos. Estou vendo que está sendo um sucesso essa live, as pessoas estão aí acompanhando. Espero que tenha sido de alguma sorte útil para todos, essas reflexões que a gente fez em torno da mediunidade na pandemia. Portanto, não se faz necessário reunião mediúnica, os espíritos bons estão cientes que nesse momento não se faz necessário reunião mediúnica, a mediunidade está sendo exercitada de uma outra forma. Obrigado, Mariana. Bom, amigos, a gente tem 50 segundos, diz o Instagram aqui, antes dele fechar as portas para mim e também para vocês, né? Gostaria, portanto, de agradecer, emitir meus cumprimentos, meu abraço a todos. Obrigados a todos de coração. Nós vamos baixar esse vídeo e disponibilizar. E o GPEC também vai fazer a mesma coisa. A gente vai colocar no canal Raciocínios Espíritas. E o GPEC vai colocar também no canal de comunicação do GPEC. Então, muito obrigado a todos. Espero que essa mensagem tenha, né, contemplado alguém. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos começar a encerrar agora. Temos 10 segundos. Um abraço a todos e até a próxima.